Meque, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Terceiro mandato de João Lourenço agita debate. Ameaçar com as Forças Armadas não viabiliza o terceiro mandato, diz Raul Diniz. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. De novo essa conversa do terceiro mandato. Tá entendendo? Eu já fiz um vídeo até reagindo. Me siga lá no TikTok, vocês vão ver esse vídeo, ok? É basicamente isso. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, que é essencial para nós. Deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir. Então, sem mais bolas, sem mais longas, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é essencial, ok? Sem mais bolas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, ó, família. Terceiro mandato de presidencial agita debate, né? Aumenta o debate sobre a eventualidade de um terceiro mandato para o atual presidente da República, depois de, nesta semana, João Lourenço ter remetido para 2027 qualquer decisão sobre tal cenário. Fonte voa, né? Numa extensa entrevista à Voz da América, em dezembro de 2022, João Lourenço negou que estivesse a procurar um terceiro mandato presidencial. Acabamos de sair das eleições agora. As próximas eleições serão em 2027. A minha resposta está dada. Se calhar, podemos falar disso mais lá para 2027, afirmou o presidente em entrevista à cadeia televisiva France 24 nesta semana. O jurista antigo deputado Lindo Bernardo Tito admite que João Lourenço e os seus mais próximos colaboradores estejam a preparar uma curva longa para se perpetuar no poder. Tito diz que o primeiro caminho seria por via da alteração da Constituição e terá de que negociar com a UNITA. O segundo, continua aquele jurista, é ele vir a ser candidato a vice-presidente da República para depois ser presidente com uma possível renúncia do concorrente eleito. Tanto uma como outra engenharia são como um golpe de Estado democrático e de direito, concluiu aquele constitucionalista. O também jurista Antônio Cangombe entende que a possibilidade para as duas opções são mínimas e considerada a revisão da Constituição como sendo o mais difícil. Cangombe afirma que, numa eventual renúncia do presidente eleito, o vice-presidente assume o cargo, mas tem de convocar novas eleições em 90 dias, o que também não é provável. Acrescenta que o jurista que questiona se antes a imagem do atual presidente João Lourenço seria prudente em fazer essas coisas. Opinião diferente tem, entretanto, o também jurista docente universitário Carlos Veigas, para quem o presidente da República tem poder e a faculdade de decidir o que pretende para os objetivos políticos e aquilo que conforme o que seja exequível, né, e necessário para o país. Na quarta-feira, dia 10, o presidente da UNITA da oposição afirmou que se João Lourenço está a pensar em fazer um golpe constitucional, um assalto à Constituição, saiba que, desde já, que não pode contar com a UNITA para isto em nada, absolutamente em nada. Fonte do MPLA, contactada pela Voz da América, negou-se a comentar o assunto e com o argumento de que não tem autorização da bancada parlamentar. Entretanto, o líder da bancada parlamentar do MPLA, Vigílio Fontes Pereira, é descrito pela imprensa angolana como sendo contra a ideia de uma alteração da Constituição da República no presente contexto. Fonte clubecapa.net. E face a isso, o Raul Diniz veio falar, né, ameaçar com as Forças Armadas não viabiliza o terceiro mandato, né? Ainda que o presidente do MPLA se socorra a uma eventual intervenção extra-institucional, o presidente do MPLA, João Lourenço, não encontrará respaldo constitucional que legitime e obter o terceiro mandato, mesmo recorrendo aos préstimos das FA, Forças Armadas Angolana, e presidente do MPLA, João Lourenço, será constitucionalmente barrado para um terceiro mandato. Fonte clubecapa.net, vamos lá ver aqui a matéria completa. Ok, let's seguir. Ainda que haja o delirante desejo de continuar no poder, o método encontrado para saciar o seu ego é deveras pernicioso. A egocentricidade do candidato a um hipotético terceiro mandato é de facto preocupante, mas governar que é bom, nada, o homem nada mais faz senão pensar no terceiro mandato. O presidente do MPLA primeiro terá que saber como vai chegar em 2025, mesmo após o Congresso Ordinário do MPLA, não existirão condições que lhe permitam passar a perna aos angolanos para impor o tal terceiro mandato. Ele, o presidente do MPLA, está a magicar a hipótese do famigerado terceiro mandato, esquecendo-se do óbvio, que é governar para todo o angolano, coisa que nunca fez. Deduzir a partir de pressupostos conselhos errados recebidos dos seus assessores idiotas, é aceitar a recorrente burrice, que tem marcado o seu consulado.
É verdade que existem muitas fissuras no ordenamento jurídico, porém, nenhuma dessas lacunas lhe permitem contornar, sem haja uma alteração ou emenda constitucional. Vistas as coisas de outro ângulo, reconhece-se que existem atores no Parlamento, que ajudem João Lourenço a sonhar com o tal amaldiçoado terceiro mandato, caso consiga que 17 deputados votem favoráveis à alteração constitucional. Ainda assim, não é previsível nem aceitável que essa situação possa materializar-se, a menos que os deputados sem exceção vistam a carapuça e aceitem o atestado de menoridade, incluindo os deputados do MPLA e PHA. O MPLA não pôde continuar a contaminar o país com a engenhosa geringonça do terceiro mandato. O país não pôde ser continuamente governada por mercenários e aprendizes de feitiçaria ou por alquimistas falhados. Ora, se não vejamos, o jogo jogado pelo presidente é extremamente perigoso, pois não encontra respaldo na Constituição, que em absoluto lhe veda o caminho a um terceiro mandato. Por outro lado, existem outros obstáculos, que circundam a vontade popular expressa não apenas nas urnas, mas em todos os espaços da sociedade civil, que apontam à vontade dos cidadãos em querer ver João Lourenço, não apenas longe do Kremlin, mas igualmente longe da Cidade Alta. Outro fator impeditivo e deveras preocupante é a incontornável e devastadora impopularidade que João Lourenço goza no seio MPLA e principalmente entre os seus pares, que aliás, são os verdadeiros responsáveis da desgastante decadência que o partido vivencia. Aliás, esses apaniguados são os verdadeiros mentores que ajudaram João Lourenço a combater a bicefalia, que resultou na desastrosa governação e na precariedade do nível de vida econômico e social dos angolanos. Também é verdade que existe um enorme desgaste da imagem do presidente do MPLA. Por outra, quando se trata de avaliar os préstimos da sua atuação governativa, sobretudo quando não se vislumbra qualquer indício de crescimento econômico, que ajude a alavancar a diversificação da economia e melhorar o poder aquisitivo e proporcione um ilustrativo bem-estar que provoque um sentimento visível de prosperidade aos cidadãos. Em definitivo, os angolanos não avaliam positivamente a administração de João Lourenço, sobretudo no âmbito da geração de empregos e gestão da coisa pública. O soberano não legitimou nas urnas o MPLA para que João Lourenço se apossasse do país. Os sinais do soberano são fortes em relação às autarquias. O povo sinaliza e vai lutar para que se efetivem as eleições autárquicas. O angolano tem consciência da necessidade premente da conclusão e aprovação do pacote eleitoral autárquico, aprisionado pela bancada do MPLA na Assembleia Nacional. O angolano quer determinar o seu próprio destino. Não há mais espaço para manobras dilatórias, promotoras do medo, que visem impedir o soberano de realizar o sonho de ver o presidente do MPLA pelas costas. Em todas as esferas do país, existe um sentimento de desafeto e desconforto quando se trata de avaliar a obra executada pelo MPLA. Para exemplificar, basta olhar-se, com olhos de ver, e tirar as devidas ilações da maneira como candidata do MPLA foi cilindrada na corrida para a presidência da Cruz Vermelha de Angola. Nem mesmo com os apoios políticos do Kremlin e LCD Nacional do MPLA, da Presidência da República e do Governo das 18 províncias angolanas, a candidata membro do Comitê Central do MPLA foi amargamente derrotada, perdeu o pleito, foi escorraçada, varrida, digo vergonhosamente surrada. Os sinais estão todos aí. O presidente do MPLA em consciência tem que perceber que ele esfarelou o partido. Na Angola de hoje, o MPLA é mais odiado e desprezado que o próprio diabo. Como pôde isso acontecer? O Angabu? O feitiço acabou? Quando avisamos dessa previsível situação que se encontraria o MPLA no futuro, diziam os nossos detratores,
que tínhamos um sentimento inveja, agora pergunto, foram os invejosos que transformamos o partido numa manta de retalhos velhos? É necessário e urgente repensar-se Angola. O presidente do MPLA, João Lourenço, que entenda de uma vez por todas a ancestralidade angolana, não lhe permite doravante o assassinato de mais nenhum angolano, para manter o poder pelo poder. Por outro lado, as democracias não se sustentam com ameaças, nem com admoestadoras demonstrações musculadas de força, menos ainda com a utilização corpórea das forças castrenses como forma de intimidar e administrar terror junto das populações. Não penso o presidente do MPLA, que estamos em 1974 ou em 1992, que fique bem claro, o soberano votou e deseja a construção de uma outra Angola diferenciada da atual. O soberano quer que seja constituído em Angola, um Estado de direito democrático. Não cabe mais oprimir o cidadão, nem persistir em coartar o seu direito de exercitar com total plenitude a sua cidadania, que é acobertado pelas leis e pela Constituição vigente. As democracias representativas, universalmente aceitas, não se compadecem nem se misturam com oligarquias criminosas, menos ainda com a construção arcaica de Estados de direito securitário, idêntico ao Estado, constituído em 11 de novembro de 1975 em Angola, sob o olhar silencioso de Vladimir Ilyich Lenin. A essa data, o angolano maturou, o país mudou e exige decência e perceptividade a quem governa há quase meio século. É hora de examinar a consciência coligativa do MPLA. Esse é o momento de João Lourenço, devolver as rédeas do país ao povo, do qual emana o poder, para que o soberano decida em consciência e liberdade quem deseja que governe o país. Já chega de perseguições. Ninguém mais aguenta a banga e o discurso falido do combate à corrupção de João Lourenço. É de todo lastimável ver e ouvir o presidente do MPLA, a partir do exterior, acusar o seu antecessor de ser o promotor da corrupção em Angola. Pior ainda vê-lo apontar o dedo para a engenheira Isabel dos Santos, como seu troféu é único garantidor do combate à corrupção. E então, onde param o Manuel Domingos Vicente, embaixador Elísio de Figueiredo, e Deltrudes Costa, dentre outros elementos do baronato que circunda o próprio presidente do MPLA? Será que o presidente do MPLA estava em Marte ou Júpiter, quando o país era impiedosamente saqueado pelos seus pares? Afinal, que nome se dá a quem esteve no epicentro da corrupção e dilapidação do erário público nacional, que viu roubar, beneficiou e enriqueceu fulgurantemente do roubo? Para terminar, quem acha que João Lourenço é honesto, que o compre e não atire sobre ele a primeira pedra. Acusar o seu antecessor, que lhe ofereceu o trono de bandeja, de ser o promotor da corrupção que ele diz combater, é triste e lastimável. Será que João Lourenço é o único lúcido em Angola e os demais militantes do MPLA inseridos na luta pela alternância do poder político, do qual me incluo, somos os únicos gatunos? Felizmente a Angola de 2017-2022 acabou, foi-se, já era, o país vive outro momento. O roubo eleitoral não legitimou nem legitima o MPLA para governar. Também, a corrupção e a dilapidação do erário público nacional vai ter que ser neutralizado pelo desaparelhamento e democratização das instituições do Estado. Ou não é isso que todos desejamos? Camarada presidente, não adianta ameaçar com as Forças Armadas. Elas não ajudam em nada a viabilizar o terceiro mandato. Camarada João Lourenço, está tudo sob controle, não haverá nenhum terceiro mandado. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta para que esteja notícia. Você não sabia de saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de louco, família de chato, todos continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Eu quero saber o que é importante. É um dia, todo mundo, até o próximo vídeo, MSTV. Até ver que chega até você, até ver que não baixa lá o semaninha.